Saudações, boa tarde quanto ao momento que está a fazer este vídeo e saudação correta quanto ao tempo que os internautas poderão ver este vídeo, ou especialmente o docente também poderá ver para avaliação deste vídeo. Meu nome é Zenedine Rashid, estudante do SIM. Este presente trabalho é para falar das demonstrações financeiras. Eu trabalho da contabilidade financeira para a licenciatura em contabilidade e auditoria. A cadeira docente mestre Abílio Muxanga. Demonstrações financeiras, ou se quisermos, DF. Como vê, a sigla aí, NCRF, significa Normas de Contabilidade e Relato Financeiro, que é a que usamos ao nosso país, este que é o Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique. Esse é explicado. É dali onde retiramos este trabalho para podermos aqui apresentar e elucidar, quizá com este possa-se aproveitar alguma coisa e ajudar o outro também na percepção. Demonstrações financeiras, ou DF. Vamos falar aqui das demonstrações financeiras, dos objetivos, assim como do âmbito. As demonstrações financeiras são uma representação estrutural de uma posição financeira, desempenho financeiro de uma entidade. Ou seja, as demonstrações financeiras são necessárias para mostrar a posição financeira de uma determinada empresa ou de uma determinada entidade, o seu desempenho financeiro num determinado período. Demonstrações financeiras servem para representar a posição financeira e o desempenho financeiro de uma determinada entidade. Do período X até o período X. A que posição financeira está, ok? E qual é o seu desempenho diante disto. E por isso elas são preparadas com a finalidade de satisfazer necessidades dos utilizadores. Recordem-se quando nós falamos do quadro conceptual, não é? Que estas demonstrações financeiras para satisfazer as necessidades dos utilizadores. Quem são os utilizadores? Nós falamos lá atrás que são os financiadores, são os fornecedores, são os clientes, são os empregados, é o governo, para além de diante. E são os utilizadores do quê? Das demonstrações financeiras. Até porque os próprios gestores são também os utilizadores das demonstrações financeiras. O objetivo é proporcionar informação sobre a posição financeira, desempenho financeiro, fluxos da caixa e que esta informação seja útil a um conjunto alargado de utilizadores que tomam decisões econômicas. Dissemos, se os gestores precisam tomar uma posição sobre determinada empresa ou determinada condição, eles vão precisar de demonstrações financeiras para poderem fazer a comparação daquilo que é o desempenho financeiro, assim como daquilo que é a posição financeira daquela empresa, para eles poderem emitir uma posição correta, não é? E fiável em relação àquela entidade. Estas demonstrações financeiras aparecem num âmbito de que devem ser apresentadas uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, ou no fim da atividade comercial anual, deve ser esta. Como estamos a falar daqui da norma de contabilidade de relato financeiro 1, esta não se aplica, contudo, das demonstrações financeiras intercalares, cuja estrutura e contudo estão estabelecidos na norma de contrato de relato financeiro 8, que possivelmente poderá se detalhar isto à frente. Respeitados, demonstrações financeiras. Chama-se demonstrações financeiras ao conjunto de balanço, demonstração de resultados,
demonstração de variação de capital e demonstração de fluxo e as notas explicativas. Pronto. Fazem um conjunto das demonstrações financeiras esses 4 documentos que aqui mencionamos: balanço, demonstração de resultados, demonstração de variações de capital e demonstração de fluxo de caixas. E note que esses 4 documentos que nós mencionamos aqui são feitos pelo menos uma vez por ano. E muitas das vezes são feitos estes documentos no fim da atividade comercial anual da entidade, ou se quisermos, da empresa. O conjunto destes todos os documentos é que são conhecidos como demonstrações financeiras, ou seja, DF. As demonstrações financeiras constam lá também demonstrações de resultados, como afirmamos recentemente. A primeira forma de análise é o método da natureza das despesas, as amortizações, compra de materiais, custo de transporte, benefícios de empregados e custo de publicidade. Estas são despesas, ou seja, são aquilo que são as obrigações da entidade para com os seus colaboradores ou os seus financiadores, por ali em diante. A segunda forma de análise é o método da função da despesa, no qual são classificadas com a função como parte do custo de vendas, os gastos de distribuição ou atividades administrativas. Ou seja, para chegarmos a uma conclusão da análise de uma empresa, da posição de uma empresa ou desempenho de uma empresa, avalia-se de 2 formas: pela natureza das despesas ou pela natureza ou a função da despesa, na qual são classificadas com a função de custo de vendas, ou seja, as atividades administrativas ou então as amortizações e compra de materiais. Aquilo que é relativo à própria matéria-prima ou aquilo que é relativo à própria administração da empresa. É dali onde avaliam-se os resultados. Note que, se trouxermos aqui um exemplo, por exemplo, da empresa Muxanga Limitada, que esta começou em 2017, onde temos, para o mês de fevereiro, 275 mil para caixas, 250 mil para bancos, 395 para clientes, e depois temos 425 mil para mercadorias, correspondente a 14 mil quilogramas, vendendo 32 meticais por unidade. Teremos viaturas a 600 mil meticais. E esta parte que estava aqui a mencionar constitui a parte dos ativos. Por quê? Porque é aquilo que está a empresa como benefício, ok? Como benefício. Aquilo que nós temos, aquilo que beneficia a empresa constitui o quê? Os ativos, que essas podem ser mercadorias, podem ser ativos tangíveis, ativos intangíveis, por ali em diante. Depois vemos a segunda parte, que é dos fornecedores, 140 mil, impostos a pagar 40 mil, salários a pagar 200 mil. Esta é conhecida como a parte dos passivos. E isto porque são as obrigações da empresa para com os outros. A diferença constitui o capital social da empresa. Recorde-se quando falamos do quadro conceptual, definimos o capital. Dissemos o capital social é a diferença entre o quê? Entre os ativos ou os passivos. Ou seja, se fizermos caixa, banco, clientes, mercadorias e viatura, teremos um saldo de 1.945.000. E se fizermos o somatório de saldos entre fornecedores, impostos a pagar, salários, teremos um saldo de 390.000. A diferença entre passivos, que é 1.945.000, com os passivos, que é 380.000, teremos um saldo de 1.565.000. Este 1.565.000 é que constitui o que? Capital social. Pretende-se então a elaboração do balanço inicial. Como dissemos, balanço inicial faz parte dos documentos da demonstração financeira. Temos ali, no entanto, balanço inicial da sociedade Muxanga, como mencionamos ali antes. Temos que agrupar em sua classe cada item, se quisermos assim, ou item na outra pronúncia, se quisermos assim também. Teremos ativos tangíveis, 600 mil, vimos lá, 600 mil constituía a viaturas. É tangível, por quê? Porque é palpável.
Temos inventários, 425 mil. Poderemos ver lá que é aquilo que fazia parte da nossa mercadoria. Na outra sentada poderemos falar sobre inventários estritamente. Ok? Temos a cliente, conta a cliente, que são 395 mil. Clientes conta a receber, que constituem um ativo. Caixas de bancos, 525 mil. E o total de ativos fez o somatório de 1.945.000, como referi anteriormente. E abaixo temos a questão dos passivos, onde começam os fornecedores. Impostos a pagar, outras contas a pagar. Que vai sair 380 mil. A diferença disto sai 1.565.000, que aparece ali onde vem capital social, o total de capital social. Ok, embora o exercício naquele momento não conseguimos ver bem, mas encontramos aqui outro documento. Nós temos balanço, demonstração de resultados, fazem parte, variações de capital, fazem parte deste documento importante. Pronto, aquilo que são as nossas, como podem ver este documento aqui, ok? Mostra-nos, entanto, o número de folha, descrição, movimentos e saldos. Queremos ver essas movimentações. Geralmente isto vem aparecer depois do que? Da apresentação em razonetes esquemáticos, para sabermos o que é que saiu, onde vai. Recordem-se, quando nós falamos de demonstrações financeiras, nós dissemos para avaliar o quê? A posição financeira, o desempenho. Portanto, aqui está-se a olhar o quê? A posição financeira, também está-se a olhar a questão do desempenho. Por isso que vemos ali os débitos, os movimentos e o crédito. Depois olhamos para o devedor ou o credor. Depois foi agrupado o saldo, bancos, mercadorias, fornecedores, empréstimo, capital, estado, os credores, ativos, clientes. Olhem que esses dados todos estão aqui. São arrolados com o desempenho do quê? Da entidade durante o seu percurso de atividade, o seu percurso anual. É por isso que existe esta divisão. Mas, lá embaixo, como vocês conseguem ver, os débitos devem ser iguais aos créditos, ou seja, o saldo devedor deve ser igual ao saldo credor. São assim que vai se dizer que esta nossa demonstração aqui está, na verdade, certa. Ok? Temos a segunda resolução, no entanto, que podemos falar aqui do complemento do balanço. No entanto, temos ao período 2013, onde vendas de bens e serviços estavam a 2 milhões, ok? Mas para 2012 deram-nos entanto 50% dos saldos anteriores. É por isso que aparece 2 milhões em 2013, mas para 2012 aparece 1 milhão, porque é 50% do saldo, entanto, do início, ok? Então, os dados que aparecem do outro lado, em 2013, correspondem à totalidade, os saldos que aparecem em 2012 correspondem à metade daquilo que é o avanço. Onde aparece um número negativo significa uma perda, ok? Quer dizer, o ganho não foi positivo. Quando o ganho não foi positivo, pode ser colocado isto em número negativo, ou então pode ser colocado isto entre parênteses. É isto que mais ou menos aparece-nos sobre a demonstração de resultados, onde dissemos demonstração de variação de capital, demonstração de resultados e o balanço. Este constituem, no entanto, as demonstrações financeiras, que constituem o que também são as demonstrações de desempenho da entidade ou as demonstrações da posição financeira da entidade. Chegado aqui, agradeço a paciência por poderem escutar.